O sonho de todo brasileiro é, sem dúvida nenhuma, conquistar a casa própria. Mas muita gente acha que vale tudo para conseguir chegar nesse objetivo. Esse vídeo é para você que está exatamente nessa situação. Vai comprar um imóvel, não sabe muito bem o que está em risco e está na mesa de negociação verificando essa situação. Durante esse vídeo eu vou te explicar o que é uma análise de risco e o porquê que ela é extremamente importante agora, nessa etapa da sua vida, para que você não coloque o seu dinheiro num patrimônio que pode não ser seu no futuro. Tanto o imóvel quanto o vendedor podem estar escondendo coisas que vão fazer com que todo o seu investimento vá por água abaixo. Então, antes que você assine qualquer coisa, é importante que você assista esse vídeo até o final. Agora, se você é o vendedor e está pensando, cogitando a vender esse imóvel a prazo, esse vídeo também é para você, porque a análise de risco é para os dois lados. Ela protege tanto o comprador quanto o vendedor. Quem faz essa análise é o advogado, que vai analisar toda a documentação da casa, do comprador, do vendedor e realizar os procedimentos corretos para que ninguém tenha problemas nem de um lado nem do outro. Eu sou a doutora Roberta Martins Lima, sou advogada de recomeços, eu trabalho com divórcios, com inventários e direito imobiliário. É por isso que aqui nesse canal você aprende o direito de um jeitinho tão simples que eu tenho certeza nunca mais você vai esquecer. Aqui embaixo na descrição, além do meu contato, você também vai encontrar a minutagem do vídeo. Então, se você já tem uma dúvida específica, muito possivelmente você já pode pular diretamente para ela. É só abrir a descrição e clicar certinho onde você precisa e assistir, porque lá vai estar a sua resposta. E lá você vai direto para o meu WhatsApp. Mais da metade dos imóveis aqui no Brasil não são regulares. São mais de 30 milhões de imóveis sem nenhum documento. Isso significa que a chance de você comprar um imóvel irregular é muito alta. E o risco de você comprar um imóvel irregular é que em algum momento ele pode deixar de ser seu por conta desse histórico dele que não foi considerado na sua compra e venda. É por isso que a análise de risco é o caminho mais seguro para que você compre um imóvel com a tranquilidade de que ninguém vai te tirar o chão, ninguém vai te tirar o teto. Então eu preciso que você entenda o que é um imóvel irregular. O imóvel irregular é aquele que por algum motivo não está regularizado lá no registro de imóveis. Você pode se perguntar, Roberta, mas o que é esse registro de imóveis? Todo imóvel aqui no Brasil, em tese, precisa estar cadastrado, registrado no cartório de registro de imóveis da cidade. Na verdade, a gente nem divide muito por cidade, a gente divide por circunscrição. Mas isso é papo mais técnico. O que você precisa saber é que todo imóvel tem que estar vinculado a um cartório de registro de imóvel. Se esse imóvel que você vai comprar não estiver cadastrado no registro de imóvel, a gente já tem a primeira bandeira vermelha. Em um segundo momento, você precisa entender que, por mais que o imóvel esteja cadastrado lá no registro de imóvel, por muitos motivos, esse cadastro pode estar desatualizado. Esse cadastro gera o que a gente chama de matrícula do imóvel. Esse é o documento MOR, é o documento mais importante nessa negociação. É o que vai te trazer mais segurança. O que acontece é que as pessoas confundem. Elas acham que escritura é o mesmo que matrícula. E, na verdade, são coisas totalmente diferentes. A escritura é feita lá no tabelião de notas. Também é um cartório, mas não é o cartório de registro. Então, aqui você já sabe agora que existem dois tipos de cartório. O cartório de notas é onde você faz a escritura. E o que é a escritura, Roberta? A escritura é a manifestação de vontade do comprador e do vendedor em fazer negócio sobre aquele imóvel. Seja de forma parcelada, seja à vista, seja financiado, não importa. Isso tudo vai ser declarado aqui na escritura. É como se vocês falassem publicamente, através de um ato formal, que querem fazer esse negócio e estão firmando esse negócio. Mas o que realmente te torna dono do seu imóvel é esse cadastro aqui, lá no cartório de registro de imóveis. Então você pega a escritura que você assinou e leva até o cartório de registro de imóvel. Muitas cidades têm esses dois cartórios, um do ladinho do outro, mas não confunda, não é um cartório só. Um cartório faz a declaração do que está acontecendo e o outro registra em relação àquele imóvel. Agora você precisa entender quais são os tipos de compra e venda, porque muita gente acha que é só comprar ou só vender. E na verdade a gente tem inúmeras formas jurídicas de fazer isso dar certo. Então nós temos a primeira forma, que é a mais tradicional, a escritura de compra e venda, que como eu acabei de explicar, é aquela que você leva no cartório de notas,
faz essa declaração de vontade do comprador, do vendedor, discrimina como vai ser o pagamento ou como foi realizado o pagamento e depois leva lá no cartório de registro de imóvel e faz o registro na matrícula. Essa é a mais simples, essa é a mais fácil. Tradicionalmente, a gente tem um contrato que antecede a escritura, que é o contrato de promessa de compra e venda. É aquele onde as partes se comprometem a fazer tudo o que vai estar relacionado àquela compra e venda. Então, é como se eu me interessei pela sua casa, vou fazer o pagamento no dia tal, vou realizar o pagamento de tal forma, você vai assinar a escritura me entregando essa casa para que eu possa levar essa escritura lá no registro de imóvel. Através desse contrato de promessa de compra e venda, vocês estabelecem datas, compromissos, multa caso alguém desista antes de assinar a escritura. O que acontece se não pagar parcela? Esse é o contrato de promessa de compra e venda. As pessoas acreditam que assinando o contrato de promessa de compra e venda já acabou, mas existe todo esse caminho desse contrato até o registro de imóveis. E até lá, você não é dono de nada. Até chegar aqui no registro de imóvel, você não é dono. E é aí que as coisas complicam, porque as pessoas param aqui no contrato de promessa de compra e venda. E quando tudo azeda, tudo dá errado, vem o patrimônio, o suor, as parcelas indo por água abaixo. Porque não prestaram atenção que não é só assinar isso aqui, tem todo um longo caminho pela frente. Essa primeira opção, ela vai ser possível quando quem está vendendo é exatamente quem está aqui na matrícula, tá? Lembra que a matrícula registra quem é de fato dono? Então, se o nome do vendedor de fato está aqui na matrícula, ele pode ir lá no cartório de notas e vender o imóvel para que esse comprador coloque o nome dele agora como real proprietário, como novo proprietário. Agora, lembra que eu falei que metade dos imóveis do Brasil não são regulares? E que muitos deles até têm matrícula, até têm esse registro de imóveis, mas infelizmente não está atualizado? Isso acontece muito nesse país. E aí o que acontece? A pessoa até fez escritura ou só fez o contrato de compra e venda e a matrícula ficou lá no primeiro dono e essa casa já passou para 3 pessoas já diferentes e nada disso foi registrado. Então quem que vai ser de fato o dono desse imóvel? Lá no cartório de registros? Quem ainda está lá na matrícula. Nesse caso, esse vendedor, que não é o dono proprietário aqui, que está no registro de imóveis, não vai conseguir fazer uma escritura pública, porque a escritura pública só pode ser feita pelo efetivo dono. Então, esse cara aqui que está te vendendo, ele não tem o nome na matrícula, então ele não consegue fazer a escritura. Nesse caso, a gente pode fazer um contrato de cessão de direitos sobre esse imóvel, coletando a assinatura desse cara aqui que está na matrícula e colocando, obviamente, nesse contrato que essa cessão de direitos foi realizada e que agora o atual comprador é você, esse cara aqui que está na matrícula, que não é o cara que está te vendendo, ele já vendeu pro cara que está te vendendo, esse cara aqui que está lá no registro de imóveis vai ter que fazer a escritura com você, tá bom? Ele vai ter que passar. E normalmente o tabelião vai pedir para colocar toda a cadeia de compradores. Então, se passou por 3 pessoas, ele vai ali obrigar a colocar as 3 pessoas. Mas com uma assessoria jurídica, existem caminhos para não trazer um prejuízo maior financeiramente, né? Que ninguém quer gastar dinheiro à toa, mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Estado não vai perder imposto. E na compra e venda, tu paga ITBI, né? ITBI é o imposto que você paga. Então, para você não precisar pagar ITBI de toda essa galera que passou, a gente pode verificar possibilidades aí de resolver isso de outras formas. Bom, a gente tem também o contrato de gaveta. Ai, gente, o contrato de gaveta é uma tristeza absurda, porque não traz segurança nenhuma. A gente precisa entender aqui, quando a gente fala de contrato de gaveta, sobre posse e propriedade. A posse é você estar ali no imóvel, você morar, você alugar, isso é posse. Mas você ainda não vai ser dono. Dono é quem tá lá no cartório de registro de imóvel. Guarda esse carinha aqui do cartório de registro de imóvel. Ele pode vender, ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel. Você que só comprou posse, só pode usar, só pode alugar, só pode estar. Gozar, fruir, né? Você não vai poder vender. Esse é o ponto do contrato de gaveta que ninguém gosta. Porque não faz sentido. Não faz sentido você dar tanto dinheiro no imóvel que você vai levar 10, 15 anos para conseguir entrar com uso capião e talvez nesse meio tempo o dono registral vá atrás do imóvel e consiga de volta.
Já pensou nisso? Então, contrato de gaveta é um contrato extremamente arriscado. Ainda assim dá para fazer? A gente não recomenda. Mas se não tiver outra opção, que seja com um advogado do seu lado. Porque sem um advogado do seu lado, a chance de dar ruim, de dar uma grande problemática é imenso. E se você comprar um imóvel de herança, como que você poderia comprar? Ainda está no nome do falecido. Bom, o imóvel de herança, e principalmente eu que sou especialista em inventário, vou conseguir te explicar ainda melhor, você vai também conseguir comprar, e existem algumas formas. Você pode comprar direto dentro do inventário. Então vamos supor que a família não tenha dinheiro para pagar imposto. É possível solicitar no processo a venda desse imóvel. E o juiz vai emitir um alvará. Com esse alvará, você vai direto no cartório e registra, né? Vai direto no cartório e faz a compra e venda. Então é maravilhoso. Existe outro jeito também, que é a cessão de direitos hereditários, que a gente consegue pegar ali todas as assinaturas de todos os herdeiros concordando com a venda daquele patrimônio, também com autorização do juiz, e você consegue dentro do inventário já passar esse imóvel para o seu nome lá no formal de partilha. É uma estratégia maravilhosa que especialistas em inventários vão conseguir te instruir, te ajudar a executar, e com certeza vai ser muito mais econômico do que o caminho tradicional. Antes de assinar, você precisa agora pensar em documentação. Ai, porque eles me mostraram um papelzinho com nome. Não, não é papelzinho. Existe nome para esses documentos. Você precisa da matrícula atualizada, que é aquele documento que eu tô falando o vídeo inteiro lá do cartório de registros, para confirmar se quem tá te vendendo de fato é o dono do imóvel. Primeiro ponto, e o mais importante deles é esse: não se faz compra e venda sem olhar matrícula. É um erro absurdo que pode custar muito, pode custar o teu chão, pode custar o teu teto. Não cometa esse erro. Então, matrícula é o primeiro. Certidão de IPTU, porque às vezes no contrato de promessa de compra e venda ou no contrato de compra e venda, a gente tem lá uma cláusula filha da mãe falando que todos os débitos estão sendo subrogados por você, ou seja, você tá assumindo tudo, tá abraçando o mundo e tá achando lindo, e no fim das contas tá lá 100 mil reais de IPTU para você pagar. Então tome muito cuidado, peça a certidão negativa de débitos do IPTU. Precisa também verificar se aquela construção que foi realizada ali no terreno de fato está averbada na matrícula. É importante, sim, você analisar isso para que você não tenha o prejuízo de ter que fazer essa regularização, a não ser que você assuma isso e seja um combinado entre você e o vendedor. Faça-se o favor de solicitar esses documentos. São eles o habite-se e a averbação da construção aqui na matrícula do imóvel lá no registro de imóveis da cidade, tá bom? Em relação ao vendedor, quais são os documentos importantes? Você precisa verificar se esse vendedor que tá aqui, né, com o nominho lá na matrícula, não tem vários débitos na praça. Olha que interessante. Quando você compra a casa de um devedor, então a pessoa tá devendo Deus e o mundo, e você foi lá e comprou o imóvel dela. Pode ser que esse imóvel seja utilizado para pagamento, quitação de dívidas, e você tá dando dinheiro na mão do devedor. Por isso que a matrícula é importante, porque se esse devedor que tá te vendendo o imóvel tiver algumas dívidas na praça, a maioria delas vai estar registrada na matrícula. Esse imóvel, inclusive, já pode ter sido penhorado por dívida desse devedor, e você aí comprando imóvel. E quando você vê o credor que já penhorou lá no registro de imóvel, já averbou isso na matrícula, já colocou lá bonitinho, fala: e aí, meu querido, o que você tá fazendo na minha casa? E aí você fala: que casa? Eu comprei isso aqui do fulano. Então, o fulano me devia e eu consegui a casa na justiça. Vai pra lá, chispa. Pronto, tu perdeu o teto, tu perdeu o chão, porque não foi olhar a matrícula antes de comprar. Isso é mais comum do que parece. E não, meu querido, não tem o que fazer. Se o cara tá devendo Deus e o mundo, tu acha que tu vai conseguir o dinheiro de volta, tu vai ser mais um credor aí dele, que vai aí ficar à espera de receber. E se um credor já conseguiu a casa, o que vai sobrar pra você? Nada. Então, a análise de risco é essencial para que você não passe por esse tipo de situação. E sim, você não vai conseguir discutir na justiça que você é um comprador de boa fé, porque na matrícula já estava acusando débito. E aí, você não foi ver a matrícula, você comprou sem olhar. E se você compra sem olhar, a culpa é de quem? Do credor? Não, a culpa é tua, que fez um negócio com um devedor sem olhar o que de fato ele devia. Então, olhar a matrícula já é importante por isso, mas você também precisa puxar certidões de processos judiciais. Então, busca lá nos tribunais em geral quais são os processos que ele tem, para que você acompanhe, faça essa análise mais
consciente e não compre um imóvel que pode ter sido objeto de penhora, pode ter sido adjudicado, que é quando o credor pega a casa para ele, pode ter sido leiloado. Você tem noção que o imóvel que você comprou de um devedor pode ter sido leiloado? E aí vai chegar alguém batendo na tua porta pedindo para você tirar suas coisas porque ele arrematou o seu imóvel? Tudo isso por falta de análise de risco, tá bom? Outra coisa, você precisa pedir a certidão de nascimento ou casamento do vendedor, porque a legislação pede que o companheiro assine a escritura de compra e venda. Então esse cara vai querer te vender esse imóvel e pode ser que a esposa não saiba, o esposo não saiba, e você comprando a casa sem que a esposa e o esposo saiba, isso pode gerar uma anulação dessa compra e venda. E mais uma vez vai bater alguém lá na sua porta pedindo pra você tirar suas coisas. Vai te fazer perder o chão, vai te fazer perder o teto. Por quê? Você não pediu uma certidão básica, que é para verificar o estado civil dessa pessoa. Olha quantas coisas você tem que verificar antes de assinar um contrato de compra e venda. E quando você não analisa isso, o risco é todo seu. Agora, se você é o vendedor e vai vender essa casa a prazo, você também precisa verificar se esse comprador é uma pessoa idônea. É literalmente ver se ele tem bens de garantia, se ele consegue pagar essa parcela, pedir comprovante de renda, verificar também o histórico dessa pessoa na justiça, para ver se ela não tem mais dívidas e o seu imóvel vai acabar entrando aí no balaio das dívidas dele. Então, são inúmeras situações que só essas certidões vão conseguir resolver. E lembrando, se a pessoa é casada, se o comprador é casado, a esposa tem que assinar também, tá bom? Única exceção para essa regra é separação total de bens. Agora, a cerejinha do bolo, aquela informação que, por favor, se for útil para você, comenta aqui embaixo me dizendo, porque, olha, salva o pescoço de muita gente. Nos contratos de compra e venda, nas escrituras de compra e venda, a gente pode incluir o que a lei chama de cláusula resolutiva expressa. Ou seja, é uma cláusula que diz que se não foi pago, se acontecer alguma hipótese de descumprimento desse contrato, dessa relação jurídica, tudo volta a ser como era antes da negociação. Então, eu estou te vendendo uma casa e você está me prometendo pagar X parcelas por mês de tal forma, fazer determinadas coisas ou passar por escritura, enfim. Tem condições ali no contrato. Por algum motivo, não é realizado. O pagamento não é efetuado, deixa a dívida de IPTU no seu nome, qualquer uma dessas hipóteses. O que a lei fala através dessa cláusula resolutiva expressa? Que eu posso pedir o cancelamento integral do negócio realizado e inverter tudo, com taxa de fruição. O que é taxa de fruição? É a possibilidade de você cobrar aluguel pelo tempo que a pessoa ficou na sua casa. Estabelecendo isso com multa dentro do contrato, perfeito, você consegue desfazer esse negócio e ainda cobrar multa se a culpa foi da outra parte. Percebe como uma análise de risco e um advogado consegue prender todos os pontos, amarrar todos os nós e te deixar muito mais seguro? Bom, me conta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você. Obviamente que eu teria mais um zilhão de coisas para falar sobre o assunto, mas eu preciso ser sucinta para esse vídeo não virar um curta-metragem. A análise de risco vale cada centavo, até porque se você não fizer essa análise de risco, você de fato corre o risco de perder tudo aquilo que você construiu com tanto suor durante tanto tempo. Então tomem cuidado, busquem um advogado de confiança e deixem o like. Até o próximo vídeo.